Bom dia, antes de mais. Neste vídeo tutorial, nós vamos falar sobre a primeira derivada e a monotonia e extremos de uma função. Inicialmente, vamos tentar abordar cada um destes conceitos, defini-lo e percebê-lo, e finalmente, nós vamos resolver dois exercícios para ter a certeza que percebemos bem a matéria. Vamos começar com as derivadas, e para tal vamos abordar dois conceitos: taxa média de variação e taxa de variação instantânea. De início, vamos falar da taxa média de variação. Num gráfico, esta é obtida ao traçar a secante entre dois pontos da função. Esta ação pode ser resumida na seguinte equação: f de b menos f de a sobre b menos a. Ora, na física, para uma aplicação mais prática, sendo x o tempo e y a distância, então a taxa média de variação corresponde à velocidade. A interpretação geométrica da taxa média de variação é o declive da reta secante. No caso da taxa de variação instantânea, esta obtém-se ao traçar a tangente do ponto de uma função no gráfico. Isto pode ser resumido pela seguinte equação: limite de x está para x0 sobre x menos x0. Esta é a primeira forma de calcular a derivada de um ponto. É possível afirmar também que, se o limite for finito e existir, f é derivável, ou seja, diferenciável em x0. A derivada representa-se da seguinte forma: f' de x0. Utilizando a analogia anterior, se x corresponder ao tempo e y à velocidade, então a derivada será a aceleração. A interpretação geométrica é que a taxa de variação instantânea é o declive da reta tangente ao ponto. Para calcular a derivada de um ponto, ainda é possível utilizar um método matemático que tem por base a utilização das fórmulas indicadas no formulário de exame. Em termos da monotonia, esta define-se em três tipos: crescente, decrescente e constante. Neste gráfico de uma função, nós conseguimos identificar os três tipos. Vamos então encontrá-los. Ao escolher esta zona e definir nela três pontos, nós podemos então ver que, ao longo do aumento do x, o y também vai aumentar. Este segmento da função é, portanto, crescente. Ao escolher agora este segmento, nós conseguimos definir mais três pontos. Só que ao contrário do exemplo anterior, desta vez, à medida que o x aumenta, o y vai diminuir. Este segmento é, portanto, decrescente. Finalmente, podemos ainda definir um ponto onde é constante, não havendo variação do y com a variação do x. Extremos de uma função são pontos definidos por terem a ordenada mais baixa ou mais alta de um certo intervalo de uma função. Se nós definirmos então este intervalo, podemos identificar três pontos. Desses pontos, podemos identificar um mínimo absoluto, que será o ponto com menor ordenada do gráfico. Temos ainda um máximo absoluto, que tem o ponto mais elevado da função, isto, claro, sem incluir os infinitos. E temos ainda um mínimo relativo. Este mínimo relativo não será considerado um mínimo no intervalo que definimos, sendo que existe um ponto com uma ordenada mais baixa. Porém, se considerarmos um novo intervalo, este ponto passará a ser considerado mínimo. Podemos ainda definir um terceiro intervalo, um novo intervalo que não inclui qualquer um dos pontos anteriormente referidos. Neste novo intervalo podemos encontrar um novo máximo e um novo mínimo. Vamos então tentar relacionar todos estes conceitos. E para tal temos de encontrar os pontos onde o declive da reta tangente é nulo, pois esse declive corresponde à derivada desse ponto. As abscissas dos pontos de declive nulo serão x1 e x2. E para nos ajudar a estudar a monotonia, máximos e mínimos da função, vamos recorrer ao uso de uma tabela. Sabendo os zeros, já os apontamos na tabela. Conseguimos então ver o sinal do declive no intervalo menos infinito a x1, que nesse caso vai ser positivo. No intervalo x1 a x2, por outro lado, o caso é contrário, sendo que o declive vai ser negativo. No intervalo x2 a mais infinito, volta a ser positivo.
Conseguimos, portanto, deduzir que a função será crescente de menos infinito a x1 e voltará a ser crescente de x2 a mais infinito. Será decrescente de x1 a x2. É possível, portanto, verificar a existência de um máximo e de um mínimo, sendo que o máximo se situa entre um intervalo crescente e um decrescente, e o mínimo se situa entre o intervalo decrescente e um crescente. Vamos resolver agora dois exercícios para ter a certeza que perceberam bem a matéria. Neste primeiro exercício, é-nos dito que na figura está representada, num referencial ortonormado x0y, parte do gráfico de uma função polinomial f de grau 3 e de domínio R. Sabe-se que menos 2, 2 e 5 são zeros de f, e f' representa a função derivada de f. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? Para resolver este exercício, vamos então ver os diferentes zeros de f. Inicialmente temos x igual a menos 3. Ora, neste ponto, é possível ver que quanto maior o x, maior o y, o que implica que tem declive positivo. E, portanto, a sua derivada também. Em x igual a 6, o caso é o mesmo, sendo, portanto, a derivada de 6 também maior que 0. Em x igual a 0, podemos ver que a função é decrescente, tendo, portanto, um declive negativo, em f de 0. Logo, a derivada de 0 é menor do que 0. Sabendo então que a derivada de menos 3 e a derivada de 6 são positivas e que a derivada de 0 é negativa, podemos concluir que a resposta é D, sendo que, ao multiplicar um número positivo pelo negativo, obtemos o número negativo. A segunda pergunta pede que estudemos a monotonia e os extremos da função indicada. G de x igual a x mais 1 sobre x. Vamos então resolver este segundo exercício. Primeiro, vamos verificar o seu domínio, para ter a certeza se há ou não há pontos que simplesmente não pertencem ao gráfico, nem à função. Neste caso, vamos ver que 0 não pertence ao domínio. De seguida, vamos derivar a função. Neste caso, optamos pelas fórmulas por ser o método mais fácil. Em terceiro lugar, vamos ter de ver quais são os zeros da derivada. Em quarto lugar, vamos fazer a tabela. No caso desse exercício, não podemos fazer da maneira anterior, porque não temos o gráfico para conseguir visualizar a função. Vamos então ter de escolher um número qualquer dentro de cada um dos intervalos, calcular a sua derivada, e com isso vamos saber se o declive é positivo ou negativo. Agora que já temos todos os dados relevantes, podemos finalmente preencher a tabela. De início, cortamos o 0, sendo que este não faz parte do domínio da função. De seguida, vamos preencher os zeros.
E agora, sabendo o sinal da derivada em cada um dos intervalos, podemos preencher com os mais e os menos. Agora, podemos saber se a função é crescente ou decrescente em cada um dos intervalos. Segundo a lógica anteriormente referida, podemos agora identificar os máximos e os mínimos. Porém, agora ainda só conhecemos os minimizantes e maximizantes, ou seja, os x dos pontos que são máximos e mínimos. Vamos então resolver a função g em função destes dois x. Agora, com a ajuda da tabela, podemos finalmente escrever a resposta final, onde vamos referir o intervalo onde a função é crescente e decrescente e ainda o máximo e o mínimo da função.